Vila Viçosa fica no distrito de Évora e é conhecida como Vila do Cal renascentista e, simultaneamente, o Centro Nacional de Extração de Mármore. Vamos conhecer Vila Viçosa. Vila Viçosa é importante na história de Portugal por ter sido a sede da Casa de Bragança, a família nobre portuguesa mais importante e mais rica, tendo sido Casa Real Portuguesa desde 1640 até 1910. O que nos salta à vista aqui é o porquê de um antigo palácio desta envergadura numa região de fronteira com o reino vizinho em pleno Alentejo. O primeiro duque de Bragança foi Dom Afonso, filho bastardo de Dom João I. É no século XIV que está a origem do património da Casa de Bragança, com o casamento de Dom Afonso, filho de Dom João I, com a filha única do condestável Dom Nuno Álvares Pereira, que recebera anteriormente de Dom João I terras e títulos pela ajuda militar nas batalhas de Atoleiros e de Aljubarrota. Após o casamento com Dona Beatriz Pereira e apesar de ambos viverem no Castelo de Chaves, Dom Afonso manda construir o seu primeiro paço em Barcelos, assumindo o título de Conde de Barcelos. Após a morte de Dona Beatriz Pereira, Dom Afonso casa com Constança de Noronha e manda construir o Paço de Guimarães, que passa a ser a sede da Casa de Bragança. O segundo filho de Dom Afonso foi Dom Fernando. Em 1422, Vila Viçosa é doada por Dom Nuno Álvares Pereira a este seu neto, Dom Fernando. Dom Fernando fez parte de 3 expedições à África e foi como condestável na expedição a Tânger. O rei Dom Afonso V fê-lo marquês de Vila Viçosa em 1455. Vila Viçosa, como terra de fronteira, de posição estratégica, justificaria este título de marquês que Dom Fernando assumiu, sendo assim o responsável de Portugal frente a eventuais investidas do Reino de Castela. Quando Dom Afonso, o primeiro duque de Bragança, morre, este seu filho, Fernando, marquês de Vila Viçosa, herda o título de segundo duque de Bragança em 1461. Dom Fernando, habituado às planícies alentejanas, não quis instalar-se no Paço Ducal de Guimarães. Assim, fez construir no Castelo de Vila Viçosa um paço, elevando esta localidade à categoria de sede do Ducado de Bragança. De 1461, quando Dom Fernando I recebe este título, até à inauguração do Palácio Ducal, este monumento nacional foi residência dos Bragança. A fortaleza medieval conservou a sua traça até ao início do século XVI, quando os duques Dom Jaime I e Dom Teodósio I construíram, seguindo os modelos italianos, este castelo artilheiro que vemos atualmente. De planta quadrada, com 2 torreões em ângulos opostos, de aspecto compacto e com mecanismos defensivos inovadores, galerias antiminas e canhoeiras fortificadas para fogo cruzado, fazem deste castelo uma das joias da nossa arquitetura militar. O castelo é visitável e nele podemos ver o Museu de Caça e o de Arqueologia. Ainda dentro da cerca urbana medieval fica a Cidadela, onde estava o primitivo burgo medieval e onde vemos a atual Igreja Matriz. Segundo a tradição, esta igreja foi reconstruída pelo condestável do reino, Dom Nuno Álvares Pereira, depois da vitória portuguesa na Batalha de Aljubarrota em 1385. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ainda se encontra atualmente no santuário, foi oferecida pelo mesmo condestável que a adquiriu em Inglaterra. Esta imagem foi declarada pelo rei Dom João IV em Cortes Gerais de 1646, proclamada padroeira de Portugal. A partir de então, os monarcas portugueses da dinastia de Bragança não voltaram a usar coroa real na cabeça.
É, portanto, nesta igreja que se guarda a imagem da padroeira de Portugal, Nossa Senhora da Conceição. Da igreja reconstruída por Dom Nuno Alves Pereira, ficou apenas a Capela-Mor, com a sua abóbada nervurada em estrela. Ela foi totalmente reconstruída nos finais do século XVI e teve ainda alterações no século XVII. Este burgo medieval com muralha faz parte do conjunto de núcleos medievais com muralhas defensivas do Alentejo, como é o caso de Redondo, Monsaraz e Estremoz, e nasce da reorganização militar ocorrida após a Reconquista no século XIII. No tempo do quarto Duque de Bragança, Dom Jaime, este foi obrigado a viver no exílio pela acusação e execução do seu pai, Dom Fernando II, pelo rei Dom João II. Dom Jaime não quis habitar o Paço do Castelo por estar ligado à memória do seu pai e mandou construir um palácio novo no sítio chamado do Reguengo. O seu filho, o quinto Duque de Bragança, Dom Teodósio, amplia o palácio para sul, onde na mesma época se construiu o Convento das Chagas. O aspecto monumental do atual palácio é conseguido com os duques Dom João I e o seu filho Dom Teodósio II, com o prolongamento mais para sul da fachada e um terceiro piso. E depois de reconstituída a Casa de Bragança, de novo estabeleceram-se em Vila Viçosa muitas famílias nobres que faziam parte da corte do Duque e que deram um novo impulso ao crescimento de Vila Viçosa, agora desenhada a régua e esquadro, seguindo o modelo do Renascimento italiano. O processo usado na pintura, a chamada perspectiva central, era usada também no urbanismo, tirando partido da composição cênica das praças. A monumentalidade da fachada do Paço necessitava de um espaço igualmente monumental, que é este terreiro quadrado, que é partilhado por dois conventos, um masculino e Panteão dos Duques, e outro feminino e Panteão das Duquesas. Foi o quarto Duque, Dom Jaime, que mandou construir o novo paço na zona chamada Horta do Reguengo, num lugar verdejante e abundante em água. As obras iniciaram-se em 1501 por um espaço de estilo gótico visível na atual zona da Armaria. O paço arranca a partir do claustro, com a capela de um lado e a cozinha do outro, o alimento espiritual de um lado e o alimento físico do outro. A cozinha ocupa o mesmo espaço desde o início do paço, por estar ligada a um abastecimento de água natural.
Ela foi ampliada para norte por Dom João V no século XVIII. A Sala Hércules, além da pintura no teto, com Hércules lutando com um leão, tem uma tapeçaria com um episódio da história de Cleópatra e Marco Antônio, a despedida. A Sala dos Duques era a grande sala de aparato onde aconteciam os eventos importantes, como casamentos e recepções. Todas as pessoas importantes que passavam por aqui era nesta sala que eram recebidas. Por isso, era importante que esta sala contivesse nela toda a história e riqueza da Casa de Bragança. Daí a galeria de retratos com todos os duques. Foi encomendada por Dom João V ao pintor régio Domenico Duprat, que era italiano, no século XVIII. A escadaria nobre, em mármore, com as paredes forradas em mármore. A pintura mural representa a tomada de Açamor na expedição do 4º Duque de Bragança, Dom Jaime, em 1513. Aqui estamos na Sala de Medusa, onde vemos os painéis de azulejo de faiança de Talavera la Reina e utilizam a técnica da majólica, de origem flamenga, desenvolvida na região de Valência. A sala de tapeçarias, com tapeçarias do século XVII e XVIII, e silhares de azulejos de padrão também do século XVII. Esta era a chamada Janela de Lisboa, era onde a duquesa Dona Luísa de Gusmão recebia a correspondência de Lisboa e onde recebeu a notícia da proclamação do seu marido como o rei Dom João IV. A Porta dos Nós é um dos acessos ao Paço Ducal. Ela foi mandada fazer por Dom Jaime, IV Duque de Bragança, e para além do valor artístico dela, fazia parte uma divisa que dizia "Depois de vós, nós". Essa divisa significava que, a seguir ao rei, a Casa de Bragança era a primeira em prestígio e na pretensão ao reino.
Esta era a porta norte da entrada na vila. No topo tem uma lápide que atesta a eleição de Nossa Senhora da Conceição como Santa Padroeira de Portugal. Em frente ao Paço Ducal fica o convento da Igreja dos Agostinhos, fundada em 1267. Eram monges da Ordem dos Ermitas Calçados. Era o único mosteiro, era conhecido pelo mosteiro de Vila Viçosa e os reis e as pessoas importantes que por aqui passavam ficavam lá hospedados, como aconteceu com o rei Dom Dinis. Em 1667, por vontade de Dom João IV, a igreja tornou-se o panteão dos duques de Bragança, onde estão os restos mortais dos duques desde Dom Afonso até Dom Teodósio II. Do outro lado, e formando um L com o Paço Ducal, fica o antigo convento feminino de freiras clarissas vindas do mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Beja. Foi fundado em 1514 por Dom Jaime para ser o panteão das duquesas de Bragança e era conhecido por Real Convento das Chagas de Cristo. A igreja segue a norma da Ordem das Clarissas, com o portal principal da igreja na parede lateral. Tem nave única, coberta por abóbadas ogivais artesoadas típicas do estilo manuelino da época da construção. Infelizmente o convento está convertido numa pousada e só podemos visitar o claustro. A igreja estava fechada. Se o convento primitivo tem uma volumetria complexa, a sua reconversão para pousada na década dos anos 90 do século XX não foi feliz e veio introduzir mais elementos caóticos ao conjunto. Se visitar Vila Viçosa e pretende conhecer melhor esta vila, eu recomendo contactar o turismo local com antecedência e planear as visitas aos monumentos que de outra forma vai encontrar fechados.